Olá a todos, bem-vindos de volta ao Relato Selvagem. No vídeo de hoje vamos abordar 4 histórias com finais horríveis, de pessoas que estavam no lugar errado na hora errada. Normalmente eu deixo os relatos mais chocantes por final, mas neste vídeo em particular os relatos são tão horríveis que eu não consegui decidir qual deixar pro final. Então, recomendo que abordem este conteúdo com discrição. Fundada em 1615 no Japão pelo ex-monge budista Masatomo Suminoto, a Suminoto é uma das empresas mais antigas do mundo, que começou explorando o cobre e se tornou um império com negócios em diversas áreas. Em 1979, a Suminoto Metal Mining, uma das divisões do grupo, estabeleceu a subsidiária JCO. Esta empresa era responsável por processar o urânio usado nos reatores japoneses, situada na cidade de Tokai, a 300 km de Tóquio. O processo envolvia a mistura de óxido de urânio com ácido nítrico em tanques de 100 litros. Essa mistura precisava ser feita com cuidado, controlando meticulosamente a quantidade de urânio adicionada. Na manhã de 30 de setembro de 1999, Hisaki Oki, de 35 anos, e 2 colegas estavam purificando o óxido de urânio para produzir barras de combustível destinadas a um reator de pesquisa. Oshii estava dentro de um tanque segurando um funil, enquanto seu colega Masato Shinohara despejava uma mistura de 16 quilos de óxido de urânio enriquecido nele. Uma prática que eles já haviam realizado inúmeras vezes antes. Apesar de exercerem a função há muitos anos, eles não tinham nenhum conhecimento científico de como todo o processo funcionava. Portanto, só estavam cumprindo ordens. Porém, o que os 2 homens não sabiam é que a carga de urânio deste dia estava mais enriquecida que as anteriores, com uma concentração de 18,8%, enquanto as anteriores eram de apenas 5%. Isso significava que uma quantidade substancialmente menor desse combustível já seria suficiente para alcançar a criticalidade. A criticalidade no contexto de reatores nucleares e materiais fissíveis, como o urânio, refere-se a uma condição na qual uma reação nuclear em cadeia se torna autossustentada. Isso significa que cada fissão nuclear produzida libera nêutrons, que por sua vez causam outras fissões em um ciclo contínuo descontrolado dentro do tanque. Os nêutrons liberados durante as fissões nucleares iniciaram uma reação em cadeia autossustentada. Durante a criticalidade, a taxa de produção de nêutrons era maior do que a taxa de absorção, levando a uma rápida multiplicação das reações nucleares. Nesse momento, a criticalidade havia acontecido, causando a fissão nuclear e disparando uma rajada de raios gama e nêutrons. Imediatamente, eles vomitaram, sentiram falta de ar e começaram a passar mal. Os homens desmaiaram assim que colocaram os pés na sala de descontaminação. O desastre nuclear estava acontecendo. O incidente expôs a população circundante à radiação nuclear perigosa. Esse incidente foi causado por falta de supervisão regulatória, cultura de segurança inadequada e treinamento e educação de técnicos inadequados. Nenhuma qualificação adequada e requisitos de treinamento foram estabelecidos para preparar o processo. Para economizar tempo de processamento, a equipe misturou os produtos químicos em baldes de aço inoxidável. Os trabalhadores seguiram as orientações do manual de operação da empresa nesse processo, mas não sabiam que ele não era aprovado. Sem um plano de emergência ou comunicação pública da empresa, confusão e pânico seguiram o evento. As autoridades alertaram para não se realizarem as colheitas e a não beber água de poço. A fim de aliviar as preocupações do público, oficiais começaram os testes de radiação em residentes que viviam a aproximadamente 6 milhas da instalação. Nas 2 semanas seguintes, foram realizados aproximadamente 10 mil exames médicos. Dezenas de trabalhadores de emergência e residentes próximos foram hospitalizados e centenas de milhares de outros foram forçados a permanecer dentro de casa por 24 horas. Um total de 667 pessoas foram expostas à radiação, incluindo bombeiros, funcionários da fábrica e residentes locais. Entre os afetados, Hisaki Oshii, um dos técnicos envolvidos no procedimento de mistura do combustível nos tanques, foi o mais gravemente contaminado. Ele recebeu uma dose de radiação de 17 sieverts, equivalente a 170 mil exames de raio-x de uma vez só. Para se ter uma ideia, apenas 8 sieverts são suficientes para causar a morte mesmo com tratamento. A radiação, como a que foi absorvida por Hisaki Oshii, tem energia suficiente para ionizar moléculas dentro das células, incluindo o DNA. Isso pode levar a danos diretos no DNA dos glóbulos brancos, interferindo em sua capacidade de se replicar e funcionar adequadamente. A radiação também desencadeou uma resposta inflamatória excessiva no corpo,
levando à liberação de substâncias inflamatórias que danificaram os glóbulos brancos e outros componentes do sistema imunológico de Hisaki. Os efeitos foram devastadores. Ele sofreu queimaduras internas e externas graves, resultando na destruição completa de seu sistema imunológico. Em uma semana de hospitalização, os médicos se mobilizaram para fazerem o primeiro transplante mundial de células tronco periféricas, para que Oki pudesse gerar glóbulos brancos novamente. A irmã dele era compatível e doou as células. Alguns dias depois, a pele dele começou a descamar e ficar exposta em carne viva, sem nenhuma membrana de regeneração. Sem conseguir respirar, ele declarou: "Eu não aguento mais, eu não sou uma cobaia." Porém, os médicos não obedeceram à vontade dele e o colocaram em coma induzido. No 18º dia, a contagem de leucócitos dele voltou ao normal. Mas, uma semana depois, os exames acusaram que a radiação estava atacando as células transplantadas. No 27º dia, o intestino de Oki começou a derreter, e em 3 semanas ele sofreu de uma hemorragia contínua. Ele chegou a receber 10 transfusões de sangue em 12 horas, à medida que começou a perder cerca de 10 litros de líquidos por dia através da carne, de modo que precisavam envolvê-lo em gaze. Com sangue saindo até pelos olhos, a esposa e familiares de Oki pediram aos médicos que o sofrimento do homem acabasse, mas não foram ouvidos. Em uma semana, os músculos do homem começou a cair. No 59º dia, quando o coração de Oki parou 3 vezes em menos de 40 minutos, ele foi ressuscitado. Após muito sofrimento desnecessário, no 83º dia no hospital, Hisaki Oki morreu de falência múltipla dos órgãos, em 21 de dezembro de 1999. Por outro lado, seu colega Shinohara teve um destino menos cruel, ainda que igualmente doloroso. Ele conseguiu se recuperar bem, mas em fevereiro de 2000, contraiu pneumonia e foi colocado em um respirador, e morreu em 27 de abril, de falência múltipla dos órgãos. A morte dos 2 trabalhadores serviu para debater a relação do Japão com a energia nuclear e também para punir a empresa pelo seu histórico de tomar atalhos para acelerar a produção sem pensar em seus funcionários. Este foi o pior incidente de radiação nuclear civil no Japão antes do desastre nuclear de Fukushima em 2011. E Hisaki Oshi ficou conhecido como o homem que recebeu a maior carga de radiação na história. Durante séculos, as profissões médica e cirúrgica seguiram caminhos separados. Os médicos frequentavam universidades, estudavam química, fisiologia e anatomia. Atendiam pacientes e prescreviam medicamentos, mas raramente se envolviam em procedimentos cirúrgicos. Esse trabalho manual era deixado aos cirurgiões, muitas vezes vistos como trabalhadores braçais, cujo conhecimento era transmitido de mestre para aprendiz. Eles eram frequentemente pobres e, em muitos casos, analfabetos, e o manuseio de um bisturi não era uma tarefa desejável. Este é Robert Liston, um verdadeiro prodígio da medicina do século XIX, conhecido por sua incrível rapidez cirúrgica. Em apenas 2 minutos e meio, ele realizava uma amputação completa da perna de um paciente. Se o corte fosse limitado do joelho para baixo, o procedimento era concluído em surpreendentes 30 segundos. Nascido em 1794, na Escócia, Liston iniciou seus estudos médicos aos 14 anos e, aos 22, já era um respeitado professor de anatomia. Suas cirurgias, realizadas com precisão e velocidade, muitas vezes diante de uma plateia diversificada e de estudantes, em anfiteatros, eram eventos notáveis. Ele costumava desafiar a plateia com um simples pedido antes de iniciar suas intervenções: "Marquem o tempo, senhores." Robert era conhecido por seu ego e sua necessidade de exibir suas habilidades cirúrgicas na mesa de operações. Sua velocidade em executar amputações muitas vezes refletia não apenas sua destreza técnica, mas também seu desejo de ser reconhecido e admirado por suas habilidades. A destreza de Liston não era apenas um espetáculo, mas uma resposta às limitações da época, onde não havia anestesias eficazes nem métodos para conter o sangramento. Antes da introdução dos anestésicos na prática cirúrgica, a velocidade de Liston muitas vezes fazia a diferença entre a vida e a morte para uma pessoa na mesa de operação. Isso significava que os pacientes frequentemente estavam conscientes e sentindo dor durante procedimentos cirúrgicos, o que tornava essencial a rapidez para minimizar o sofrimento. Também havia limitações significativas no controle do sangramento durante as cirurgias. Métodos como ligadura de vasos sanguíneos e cauterização estavam disponíveis, mas não eram tão refinados como os utilizados hoje. A rapidez de Liston reduzia o tempo de exposição dos vasos sanguíneos abertos, ajudando a minimizar a perda de sangue.
Além disso, a compreensão sobre a transmissão de doenças e as práticas de esterilização ainda estavam em estágios iniciais. Isso aumentava o risco de infecções durante e após as cirurgias. A rapidez de Liston reduzia o tempo de exposição dos tecidos e órgãos, diminuindo a chance de contaminação. A cirurgia, naquele contexto, representava o último recurso para muitos pacientes, que preferiam suportar doenças avançadas a enfrentar os riscos da mesa de operações. Assim, cada ato cirúrgico de Liston não era apenas um feito técnico, mas também um gesto de compaixão diante da necessidade humana. Com 1,90 m de altura e uma constituição física robusta, ele guardava os bisturis sob a manga para mantê-los aquecidos e até fabricou sua própria faca de amputação, com uma lâmina mais longa que a usual e um cabo de madeira marcado com entalhes para cada cirurgia realizada. Liston preferia usar suas mãos para manipular tecidos e vasos sanguíneos, e até segurava a faca com a boca durante as operações. A velocidade impressionante de Liston, no entanto, às vezes resultava em acidentes graves. Em uma ocasião infeliz, enquanto amputava um membro, ele também cortou acidentalmente um testículo do paciente. Seu procedimento mais famoso não se tratou de uma cirurgia bem-sucedida, e sim uma má-sucedida, que levou à morte de 3 pessoas por acontecimentos direta ou indiretamente ligados ao procedimento. Neste dia, Robert iria amputar a perna de um paciente. O aroma de antisséptico misturava-se ao cheiro metálico de sangue que pairava no ar. Seu ajudante e um jovem aprendiz estavam presentes. Liston começou a cirurgia com sua habitual confiança, focado em terminar o mais rapidamente possível. Enquanto manipulava uma serra e o bisturi, ele acidentalmente cerrou 2 dedos do ajudante que segurava a perna do paciente. O jovem gritou e estremeceu, mas manteve sua compostura, embora a dor o fizesse cerrar os dentes. Sangue começou a jorrar da mão do ajudante, manchando o campo cirúrgico. Liston, ainda focado na amputação, não percebeu imediatamente o que havia acontecido. Ele não podia fazer nada, além de se concentrar totalmente em terminar a cirurgia. O ambiente tenso ficou ainda mais agitado quando, em meio ao sangue e à tensão, um movimento brusco da serra de Liston se aproximou perigosamente do peito do ajudante e fez com que pequenas gotas de sangue espirrassem em sua direção. Ele, já nervoso com a situação, levou um susto e começou a passar mal. Em segundos, caiu no chão do salão, imóvel. Inicialmente pensou-se que o ajudante tivesse morrido por causa da serra, mas ele não tinha nenhum ferimento aparente. Sua morte foi ocasionada pelo choque e, consequentemente, ataque cardíaco. Enquanto isso, o ajudante, com os dedos cortados e sangrando, foi levado às pressas para outro setor do hospital para receber cuidados médicos. Infelizmente, a lesão era grave e a gangrena começou a se desenvolver rapidamente nos dedos feridos. O jovem lutou bravamente contra a infecção, mas a gangrena se espalhou para o resto da mão e, em pouco tempo, para o braço. Ele sucumbiu à gangrena e à infecção. Enquanto as tragédias se desenrolavam nos bastidores, o paciente na mesa de cirurgia também enfrentava sua própria batalha. A amputação que deveria salvar sua vida estava se transformando em um pesadelo. As condições não esterilizadas e o trauma adicional causado pelo acidente durante a cirurgia levaram à infecção grave. A gangrena se instalou na ferida, e em poucos dias o paciente também sucumbiu, deixando um rastro de 3 mortes naquele dia no hospital. Embora a história do gênio açougueiro seja famosa, a falta de registros precisos levanta dúvidas sobre sua veracidade. Liston teve desavenças ao longo de sua carreira, e era conhecido por seu temperamento difícil, o que levanta a possibilidade de que alguns relatos sobre ele tenham sido exagerados ou até mesmo inventados para prejudicar sua reputação. Apesar de suas controvérsias, Liston era dedicado aos seus pacientes. Ele aceitava casos desafiadores e adiava cirurgias se os pacientes estivessem muito apreensivos. O caso das 3 mortes não reflete a maioria de seus procedimentos bem-sucedidos. Apenas 1 em cada 10 terminava em óbito, uma taxa menor do que a média da época, entre outros cirurgiões. Além de suas habilidades cirúrgicas, Liston contribuiu significativamente para a medicina ao inventar ferramentas que ainda são usadas hoje, como a pinça Bulldog, utilizada para segurar veias e artérias e controlar o fluxo sanguíneo, e uma tala de perna para fraturas no fêmur. Em 1846, ele foi escolhido para realizar a primeira cirurgia com anestésicos modernos na Inglaterra. Mas, infelizmente, faleceu 1 ano depois devido a um aneurisma, não vivendo para testemunhar as transformações que ele mesmo ajudou a iniciar na prática cirúrgica. Este é Greg Plitt. Ele nasceu em 3 de novembro de 1977, em Baltimore, Maryland.
um ícone que ilustrou mais de 200 capas de revistas, Ranger do Exército dos Estados Unidos que liderou um esquadrão de mais de 180 soldados. Paraquedista profissional com mais de 2.500 saltos, campeão de golfe, além de ator, empreendedor e modelo patrocinado pelas maiores empresas de sua época. Ele era um ávido atleta e se destacava no futebol e luta livre, demonstrando um espírito competitivo que moldaria seus empreendimentos futuros. Seus pais o ensinaram que não importa para onde sua mente vá, você faz a viagem mental e física através do trabalho árduo. Com um desempenho acadêmico excepcional e um talento notável na luta livre, Greg estava sendo alvo de muitas cartas de universidades interessadas em tê-lo em suas equipes. Sua dedicação o levou a papéis importantes em programas de TV e em filmes de sucesso, dividindo a tela com lendas de Hollywood como Robert De Niro e Christian Bale. Mas o legado de Greg Plitt se estende além de seus papéis como capitão do exército e aspirante a ator. Seu forte era o mundo fitness. Greg vivia e respirava a boa forma física. Tudo começou quando seu pai comprou uma academia doméstica quando ele estava na 6ª série, e assistir à transformação de sua irmã mais velha alimentava ainda mais a sua motivação. Ele costumava usar locais públicos para treinar. Greg apreciava o ambiente ao ar livre, que oferecia espaço suficiente para realizar uma variedade de exercícios, desde corridas até treinos de resistência. Além disso, ele considerava estes locais mentalmente estimulantes. Em 15 de janeiro de 2015, Greg estava em um trilho de trem, junto com uma equipe de filmagem, se preparando para fazer um comercial de energético. Seu objetivo era demonstrar os benefícios do produto em relação ao desempenho físico, destacando como a bebida poderia proporcionar energia extra para atividades intensas, como correr de um trem em movimento. Próximo das 16 horas, o trem estava se aproximando, e então a equipe se posicionou enquanto Greg se abaixou e colocou as mãos e os pés no trilho. Em seguida, ele começou a correr na frente do trem, pouco tempo depois da equipe ter iniciado as filmagens. Ao se aproximar, o maquinista soou a buzina do trem e continuou por cerca de 10 segundos seguidos. Talvez Greg não tenha tido total noção da velocidade em que o trem estava. Outra hipótese levantada é que talvez, ao avistar o trem vindo ao longe, Greg tenha achado que ele estava no trilho ao lado, não no que ele estava correndo. Então, apenas se concentrou em correr o mais rápido possível. Talvez ele tenha percebido o erro, pois, em seus últimos segundos, ele tentou sair do trilho. Apesar de outras testemunhas dizerem que ele tropeçou e não conseguiu se recuperar a tempo. O fato é que Greg Plitt foi atingido pelo trem às 16 horas e 7 minutos do dia 17 de janeiro de 2015. Greg foi atingido e morto pelo trem suburbano Metrolink, sentido sul. Todo o incidente que resultou em sua morte foi registrado por uma câmera a bordo, montada na cabine da locomotiva. Depois de examinar o vídeo, a polícia também acredita que Greg pode ter achado que o trem estava vindo atrás dele em uma pista paralela, não na que ele estava. No início do século XIX, a descoberta de que a adição de fósforo branco às cabeças dos palitos de fósforo facilitava a ignição, imediatamente resultou na popularidade dos novos risque em qualquer lugar. A demanda por esses novos fósforos foi imensa, dando origem a uma lucrativa indústria internacional. Mas essa inovação também desencadeou uma nova doença industrial que persistiu até cerca de 1906, quando a produção de fósforo foi proibida. A partir de 1858, relatórios médicos detalhados começaram a surgir, descrevendo uma doença que envolvia a deterioração gradual do osso da mandíbula, conhecida como mandíbula de fósforo. Em toda a Grã-Bretanha industrial e na América, em torno de 11% das jovens empregadas nessas funções desenvolveram a doença mandíbula de fósforo, que fez com que seus maxilares literalmente apodrecessem. Essa condição era verdadeiramente horrível e afetava predominantemente os mais pobres. Os trabalhadores das fábricas de fósforo desenvolviam abscessos insuportáveis na boca, resultando em desfiguração facial e, em alguns casos, danos cerebrais fatais. Além disso, as gengivas dos trabalhadores apresentavam um estranho brilho branco esverdeado no escuro. Na produção de fósforos brancos, os procedimentos envolvidos eram minuciosos e envolviam diferentes etapas. Os trabalhadores responsáveis pela mistura, conhecido como misturadores, tinham a tarefa de preparar a composição química do fósforo. Eles misturavam ingredientes específicos para criar a pasta à base do fósforo branco, um composto notoriamente tóxico. Após a mistura, os mergulhadores entravam em ação. Eles tinham a responsabilidade de mergulhar os pinos de madeira dos fósforos na pasta de fósforo branco aquecido. Esse processo garantia que a extremidade do fósforo ficasse coberta com a substância inflamável. Os fósforos recém-mergulhados eram então colocados para secar.
garantindo que a pasta aderisse adequadamente à ponta de madeira. Os embaladores ficavam encarregados de separar os fósforos secos e embalá-los em caixas específicas. Essa fase final envolvia a manipulação cuidadosa dos fósforos para evitar acidentes e garantir que cada caixa contivesse uma quantidade pré-determinada. Um único pacote tinha fósforo branco suficiente para matar uma pessoa. Um dentista chamado James Rushmore Wood, de Nova York, começou a escrever sobre mandíbula de fósforo em 1857, após tratar Cornélia, de 16 anos. Cornélia foi recebida por Wood porque tinha dores e dificuldade em mastigar. A mandíbula dela estava dolorida, o rosto inchado e o osso da mandíbula inferior estava comprometido. O cirurgião Wood, após uma avaliação detalhada, optou por realizar uma operação para remover o osso morto do lado direito da mandíbula de Cornélia, em 19 de janeiro de 1856. Nenhum anestésico foi utilizado durante o procedimento. Durante a cirurgia, o cirurgião utilizou uma espécie de serra elétrica para dividir o osso comprometido. Durante o procedimento, ocorreu uma falha, pois a corrente da serra quebrou. Diante desse contratempo, o cirurgião precisou recorrer a outras ferramentas para remover completamente o lado direito da mandíbula inferior da garota. Após a primeira intervenção, a ferida havia cicatrizado, mas o lado esquerdo do maxilar apresentava sinais de infecção com secreção de pus. Como resultado, uma segunda operação foi realizada em 16 de fevereiro para remover a parte restante do maxilar inferior de Cornélia. Outras vítimas não tiveram tanta sorte como Cornélia. Uma jovem de 22 anos chamada Bárbara, que trabalhou numa fábrica de fósforos durante mais de 3 anos, morreu menos de 3 meses após o início dos sintomas. As vítimas do maxilar de fósforo, muitas vezes com o rosto permanentemente desfigurado pela doença, eram frequentemente afastadas de seus locais de trabalho. Embora os proprietários das fábricas estivessem cientes de que a exposição prolongada ao fósforo branco poderia resultar na necrose do maxilar humano, continuaram a utilizá-lo indiscriminadamente, empregando mulheres jovens e meninas em suas fábricas por 10 a 15 horas por dia. Se você chegou até aqui, obrigado por me assistir. Se você tem sugestões de histórias que poderiam ser contadas no canal, você pode preencher nosso formulário. O link está na descrição do vídeo. Mais uma vez obrigado e espero ver você no próximo vídeo.